E aí, pessoal, tudo bem? A mitologia egípcia é uma rica tapeçaria de histórias, deuses e simbolismos que desempenham um papel fundamental na vida e na cultura do Antigo Egito. Essa mitologia complexa reflete as crenças e valores do povo egípcio ao longo de milênios, oferecendo uma visão fascinante das suas perspectivas sobre a vida, morte e o cosmos. A mitologia egípcia possui raízes antigas e profundas, datando de mais de 4.000 anos atrás. Ela incorpora influências de várias regiões e períodos, como o período predinástico, durante o qual tribos se estabeleceram às margens do rio Nilo, e os períodos do Império Antigo, Médio e Novo. Essa mitologia surgiu a partir da necessidade de explicar fenômenos naturais, como as enchentes do Nilo, e também servia para justificar a autoridade dos faraós como representantes divinos. A Primeira Era. A Primeira Era da mitologia egípcia, muitas vezes chamada de Era Primeva, é um período mítico cheio de histórias que os antigos egípcios usavam para explicar a origem do mundo, dos deuses e da própria humanidade. Essas histórias eram passadas de geração em geração através de tradições orais e hieróglifos inscritos em templos e túmulos. Embora os detalhes possam variar, as histórias fundamentais dessa era são amplamente compartilhadas. A mitologia egípcia começa com o vazio primordial chamado de Nun, um oceano de águas escuras. A partir desse oceano, um monte de terra emergiu, e dele surgiu o deus criador Atum, muitas vezes retratado como um homem segurando o sol. Atum então criou os deuses Shu, o ar, e Tefnut, a umidade, através de sua vontade. Shu e Tefnut se tornaram os primeiros pares divinos da mitologia egípcia. Eles deram origem a Geb, a terra, e Nut, o céu, que por sua vez deram à luz os deuses Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Esses deuses representavam as forças fundamentais da natureza e personificavam elementos essenciais do mundo físico. A história de Osíris e Sete é central na mitologia egípcia. Osíris era o deus da vida, da ordem e da vegetação, enquanto Sete personificava o caos, a violência e a desordem. Sete, movido por inveja, assassinou Osíris e despedaçou seu corpo. Ísis, esposa e irmã de Osíris, conseguiu reunir os pedaços e revivê-lo temporariamente, dando origem à crença na vida após a morte. Após a morte de Osíris, seu filho Horus travou uma batalha épica contra Sete para reivindicar o trono do Egito. Essa luta simbolizava a constante luta entre a ordem e o caos, com Horus representando a sucessão legítima e a continuidade da ordem divina. Durante a Primeira Era da mitologia egípcia, o deus Ra, também chamado de Re, emergiu como uma figura importante. Ra era o deus Sol, associado à luz, ao calor e à criação. Ele era frequentemente representado como um homem com cabeça de falcão, carregando o disco solar em sua cabeça. A Era Primeva representa um mergulho profundo na mentalidade dos antigos egípcios, oferecendo uma visão sobre como eles percebiam o mundo e os deuses que governavam sobre ele. Cada divindade e história tinha um papel específico na construção da cosmovisão egípcia. A Segunda Era. A Segunda Era da mitologia egípcia, frequentemente referida como a Era dos Deuses, continua a desenvolver o rico panteão de divindades e histórias que definem a visão de mundo dos antigos egípcios. Nessa fase, os deuses desempenham papéis mais ativos na interação com os seres humanos, moldando a sociedade, a religião e a cultura do Egito Antigo. Nessa era, várias divindades ganham destaque, cada uma com suas características únicas e áreas de influência. Os deuses mais proeminentes incluem Osíris. Após sua morte nas mãos de Sete, Osíris se torna um deus ligado à vida após a morte e ao renascimento. Ele é frequentemente retratado como um homem mumificado, simbolizando a crença na ressurreição e na vida eterna. Horus. O conflito entre Horus e Sete continua, com Horus emergindo como uma figura de justiça, legitimidade e proteção. Ele é associado ao faraó, representando a conexão entre os governantes humanos e os deuses. Ísis.
Além de ser a esposa de Osíris, Ísis é considerada a deusa da maternidade, magia e cura. Sua habilidade em usar a magia para reviver Osíris e ajudar o povo a prosperar a torna uma figura reverenciada. 7. Embora originalmente associado ao caos, Sete também era considerado protetor contra ameaças do deserto e dos inimigos do Egito. Sua dualidade reflete a complexidade das forças naturais. Ra continua a ser uma figura importante, personificando o Sol e sua jornada diária pelo céu. Ele é frequentemente sincronizado com outros deuses, formando divindades compostas. Durante a Segunda Era, a humanidade é criada pela deusa Ísis, modelando a figura de pessoas a partir do barro do Nilo. Essa criação está intimamente ligada ao ambiente e às crenças religiosas dos antigos egípcios, destacando a conexão entre o mundo humano e divino. Os deuses egípcios são retratados como interagindo diretamente com os seres humanos. Eles fornecem orientações, proteção e bênçãos aos mortais, enquanto também exigem adoração e obediência. Os faraós são vistos como intermediários entre os deuses e o povo, responsáveis por manter a ordem divina na Terra. A Segunda Era é marcada pelo desenvolvimento de rituais religiosos mais elaborados. Os egípcios realizam cerimônias para homenagear os deuses, oferecendo alimentos, objetos e orações. Templos grandiosos são construídos para abrigar essas práticas, com sacerdotes dedicados a servir aos deuses e manter a conexão entre o divino e o humano. Um princípio central nessa era é a Maat, que representa a ordem, justiça e equilíbrio. Os deuses, especialmente Horus, são vistos como protetores da Maat, garantindo que a harmonia reine na sociedade egípcia. A conduta ética e moral é valorizada como forma de manter a Maat e garantir a prosperidade. A Segunda Era da mitologia egípcia representa uma fase de maior desenvolvimento das histórias divinas, com os deuses desempenhando papéis mais ativos na vida dos humanos. A Terceira Era. A Terceira Era da mitologia egípcia, conhecida como a Era dos Faraós, é marcada pela fusão das crenças religiosas e políticas, onde os faraós governavam como divindades terrenas e os deuses mantinham sua influência na sociedade. Durante esse período, a mitologia egípcia continua a evoluir, refletindo as mudanças na estrutura de poder e na cultura do Egito Antigo. Nessa era, os faraós são considerados governantes divinos, intermediários entre os deuses e o povo. Eles personificam a autoridade dos deuses na terra e buscam manter a ordem divina, a justiça e a harmonia na sociedade. A legitimidade do faraó é frequentemente ligada à descendência dos deuses, especialmente Horus. Após a morte, os faraós eram frequentemente deificados e considerados divindades. Isso fortaleceu ainda mais a ligação entre a realeza e os deuses, permitindo que o faraó continuasse a exercer influência após a morte. Templos e rituais eram dedicados a esses faraós divinos, onde as pessoas buscavam sua intercessão e proteção. Nesse período, algumas divindades se tornaram patronas de cidades específicas, o que levou ao culto regionalizado e ao desenvolvimento de mitos locais. Cidades-estado como Tebas e Mênfis adotaram divindades específicas como seus principais protetores, promovendo rivalidades religiosas e políticas. Os faraós desempenhavam um papel central no culto aos deuses, financiando a construção de templos impressionantes dedicados às divindades. Esses templos eram centros de devoção pública e abrigavam sacerdotes que realizavam rituais elaborados. A devoção aos deuses era vista como essencial para a estabilidade do reino. O papel dos sacerdotes torna-se mais proeminente, pois eles se tornam os intermediários entre os deuses e os mortais. Eles realizavam rituais, interpretavam presságios divinos e mantinham os textos sagrados, incluindo os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos, que continham instruções para a vida após a morte. Durante essa era, a mitologia egípcia se fundiu com as crenças de outros povos conquistados, levando a uma expansão do panteão. Alguns deuses foram identificados com divindades de outras culturas, resultando em formas sincretizadas de adoração. Por exemplo, Amon-Ra, uma combinação de Amon e Ra,
simbolizava a unidade política do Egito. A terceira era enfatiza a importância da vida após a morte. A crença na vida além túmulo cresce, resultando na elaboração de rituais funerários e na construção de complexos funerários, como as pirâmides. Os faraós acreditavam que, após a morte, se uniriam aos deuses e continuariam a governar em um reino divino. A era dos faraós deixa um legado duradouro na cultura egípcia e na forma como os deuses eram percebidos e adorados. A fusão do poder político e religioso estabeleceu um modelo que influenciou as estruturas de governo e a visão de mundo dos egípcios por séculos. A terceira era da mitologia egípcia testemunha a conexão profunda entre os deuses e a realeza, moldando a política, a religião e a vida cotidiana do Egito Antigo. Os faraós exercem um papel crucial como líderes divinos, enquanto os deuses continuam a inspirar a devoção e adoração, sustentando a ordem e a harmonia na sociedade egípcia. E essa foi a história da mitologia egípcia. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Deixe também sua sugestão de vídeo nos comentários. Até o próximo vídeo.